Passagem de Mateus, capítulo 16, onde Jesus chega para os discípulos e perguntam: quem os outros dizem que eu sou? Pergunta isso para os seus discípulos. E eles respondem: olha, uns dizem que você é João Batista, porque imaginando que João Batista tinha voltado à vida, outros que você é Jeremias, outros que você é Elias, ou que você é um dos profetas, né? Nenhum deles acertou, né? Os outros. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? A resposta dos outros que vocês têm ouvido é essa, né? E vocês, o que dizem de mim? E prontamente Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mediante essa palavra, Jesus fala a Pedro: Pedro, muito bem-aventurado foi você, Pedro, porque quem te trouxe essa revelação foi o Pai. O Pai que colocou isso. Essa resposta que tu acabou de me dar foi o Pai que colocou no teu coração. Essa intuição que veio exatamente nesse momento foi o Pai. E tu foi muito bem abençoado. Agora quem vai te dar uma revelação acerca de você sou eu. Você tendo essa revelação de que eu sou o Filho de Deus, agora eu te dou uma revelação. Eu tenho uma missão para você. Já que você teve a revelação de quem eu sou. Eu vou usar a sua vida na obra que eu tenho para consumar na terra. Você vai ser a pessoa. Aquele que tem a revelação de Deus será aquele que terá poder de ligar e desligar as coisas aqui na terra em meu nome, em continuação daquilo que eu comecei, que eu estou fazendo, e vocês serão a continuidade dessa obra. Então, diante desse conhecimento, diante dessa meditação nas Escrituras, meu querido, o Senhor e o que eu compartilho com você, toda revelação vinda de Deus, ela tem um propósito. Primeira coisa, a revelação vinda de Deus, ela não tem um propósito particular. Ela tem um propósito de engrandecer e glorificar ao nome de Jesus. Então essa é a primeira fonte da revelação. Outra revelação, se Deus te dá alguma revelação, ela tem base nas Escrituras. Se ela não tiver base nas Escrituras, é qualquer coisa menos uma revelação divina. Então já começa por aí. Tem muita gente dizendo ter revelações e etc e tal. Então a revelação, ela tem base nas Escrituras. Ela vai glorificar o nome de Deus. Ela vai te levar a uma compreensão de saber o que você precisa de Deus. Ela vai te levar a olhar para Jesus de maneira correta, de maneira verdadeira, enxergar nele o Messias que você precisa, o Messias que você espera. Ela vai te enxergar a mostrar Deus como Ele é. E ela se baseia sim nas Escrituras. Então as revelações, elas não servem para a glória daquele a quem é revelado. Elas não têm um particular uso, e elas não servem para exaltar aquele a quem é revelado, mas serve para conduzi-lo à adoração, conduzi-lo a uma vida de obediência, conduzi-lo a uma vida de zelo, e principalmente toda a revelação de Deus, ela vai te conduzir a um compromisso. A revelação que você tem de Deus pelas Escrituras, ela vai te levar a uma vida de obediência e compromisso. A partir do momento que foi revelado a Pedro, o Senhor Jesus, agora quem vai te revelar sou eu. Você tem um compromisso, você tem um vínculo comigo. Esta revelação que você recebeu de Deus, de que eu sou o Cristo, ela vai te levar a um compromisso, a uma atitude em relação ao Evangelho. Então uma revelação nunca terá um propósito particular, um propósito de levar uma pessoa a se engrandecer. Essa pessoa não vai se engrandecer, essa pessoa vai ficar compromissada com a verdade de Deus e com a obra de Deus. Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, aquilo era um chamado para um ministério, para uma vida de obediência e sacrifício.
Então, uma revelação, ela não vem a nenhum homem e a nenhuma mulher sem um propósito claro e definido de servir a Cristo, servir a obra de Cristo e servir as pessoas. Então, toda revelação que não conduz, que não é baseada neste prisma, não é uma revelação. Deus não vai se revelar a uma pessoa simplesmente porque ela deseja, por curiosidade, conhecer a Deus. Não, Deus vai se revelar a um coração que tem o desejo e o objetivo de servir a Deus, de servir a causa de Deus. Quero conhecer a Deus para servi-lo de uma maneira mais eficaz. Então Deus se revela a esta pessoa. O Senhor revela. Diz a palavra de Deus que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se você quer conhecer mais de Deus, a primeira coisa que tem que existir no teu coração é um sentimento de responsabilidade. Diz outra palavra: a quem mais é revelado, mais será cobrado. Então, Deus não se revela às pessoas por simples curiosidade ou para que a pessoa se ensoberbeça com o conhecimento de Deus. A verdadeira sabedoria, a revelação segundo Deus, segundo Tiago, ela não é a revelação, a sabedoria segundo o homem é animal e diabólica, mas a segundo Deus ela promove a humildade no coração daquele a quem é revelado, a quem é dado sabedoria e conhecimento do Altíssimo. Então, quanto mais uma pessoa conhece a Deus, tanto mais ela serve, tanto mais ela é compromissada com Deus, tanto mais ela tem relacionamento com Deus, tanto mais ela está apta para fazer a obra de Deus. Então, Deus não se revela a ninguém por simples curiosidade ou por capricho, ou para que essa pessoa se ensoberbeça dizendo que conhece a Deus. Não. Quem conhece a Deus, conhece debaixo de um propósito, e um propósito que o próprio Deus, é o próprio Deus que se dá a conhecer ao indivíduo que quer, que deseja conhecer a Deus. Cornélio fazia já as coisas que achava que deveria fazer, né? Tinha orações, no pouco que ele conhecia acerca das coisas de Deus, Cornélio faz. E um anjo diz a Cornélio que seria dado a ele conhecer de verdade, profundamente, ao Senhor Deus, a quem ele ainda não conhecia. Então a gente já vê que Cornélio já agia em um compromisso com o Deus que ele ainda não conhecia ao todo. E Pedro foi usado por Deus para que Cornélio tivesse uma plena revelação de Deus. Imagina se Cornélio, antes da plena revelação, já era um homem piedoso, ele e toda a sua casa, era um homem que fazia muitos bens, era um homem que distribuía esmola, que ajudava os pobres. Imagina depois do conhecimento de Cristo, o quanto que isso não mudou e o quanto que isso não melhorou a vida de Cornélio. Então toda revelação, primeiro, parte do coração de Deus, e ela tem um objetivo claro, de tornar você uma pessoa esclarecidamente mais serva, mais compromissada com Deus e com a sua verdade. E ela vai levar você a engrandecer muito mais ainda Deus, se entregar muito mais, se humilhar muito mais. Quanto mais cheio do conhecimento de Deus, menos arrogante, menos soberbo, menos orgulhoso, menos egoísta você será. Essa é uma constatação daquele que realmente tem conhecido a Deus. É isso que está escrito, isso é o que está muito claro nessa passagem de Mateus capítulo 16. Um grande abraço e que nós conheçamos a Deus com profundidade de coração. Amém.